Olá, bonitos! Nós já falamos um pouco sobre os verbos, né? Que eles têm conjugações, que eles se conjugam em tempos e modos. Falamos que existem pessoas para esses verbos, né? O eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a transitividade verbal, ou seja, o complemento que cada verbo precisa, né? Dependendo da sua regência. Então eu separei aqui 4 frasezinhas simples só para dar uma clareada no que seria essa transitividade verbal. Então na primeira, e aqui os verbos estão sublinhados, né? Então eu tenho o verbo comprar na primeira, o precisar na segunda, ou chegar na terceira. Depois nós falamos do verbo ser aqui, que não é necessariamente transitividade, mas é bom a gente saber. Então quando eu tenho o verbo comprar, em comprei roupa nova, eu digo que aqui eu tenho um verbo que é transitivo direto. O que eu quero dizer com transitivo direto? Primeiro, o que é transitivo? Transitivo é aquele verbo que ele automaticamente precisa, ele é transitável para um complemento. Enquanto que o intransitivo, ele pode parar a frase ali sem nenhum prejuízo para a interpretação. Às vezes, claro que o complemento não está ali do lado dele, mas o contexto vai me dizer qual é o complemento daquele verbo. Então, quando eu tenho comprei aqui, ele é transitivo. Por que ele é transitivo? Porque eu preciso saber o que foi comprado. Agora, por que ele é direto? Porque ele se liga diretamente ao seu complemento sem o uso de preposição. Por quê? Porque quem compra, compra algo. Então, quando eu tenho esse algo, é porque eu tenho ali isso aqui eu vou chamar de objeto direto. Quando eu tenho um objeto direto que se liga diretamente ao verbo, é porque esse meu verbo é transitivo direto. Por quê? Porque não existe uma preposição entre o verbo e o seu complemento. O que diferencia com o verbo precisar, porque o verbo precisar tem uma regência diferente, ele precisa de uma preposição. Então, quando eu digo que quem precisa, precisa de algo. Veja que é diferente do de cima. É precisar de algo, de alguma coisa. Eu preciso de uma preposição para fazer a ligação entre o verbo e o seu complemento, que está aqui, né? Como se fosse uma ponte. O que aqui se dá diretamente, embaixo vai se dar indiretamente. Então, precisar é um verbo, ele é transitivo, porque eu preciso saber do que eu preciso, né? E ele é indireto. Por que ele é indireto? Porque ele vai precisar de uma preposição entre uma coisa e outra. Às vezes, eu vou ter um verbo que ele é transitivo, e direto e indireto. Por exemplo, entreguei a encomenda ao Joaquim. Vejam que eu tenho o verbo entregar. Quem entrega, entrega algo, que é a encomenda, a alguém, que é ao Joaquim, certo? Então, eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto. Beleza, então eu sei o que é um verbo transitivo. Então, nós vimos que o verbo transitivo, ou ele é direto, que vai se ligar diretamente ao seu complemento, ou ele é indireto, precisando de uma complementação por meio da preposição. Pode ser também transitivo direto e indireto. Vai ter um objeto que é direto e um objeto que é indireto. Mas o verbo também pode ser intransitivo, ou seja, depois dele eu não preciso de um complemento. Então, quando eu tenho que Zezé chegou, veja que a minha frasezinha termina aqui. Termina no chegou. Então, por isso que ele é transitivo. Eu posso dizer que a Zezé chegou feliz. Mas feliz é um predicativo, é uma qualificação para a Zezé, né? E tem um verbo de ligação subentendido ali. A Zezé chegou e está feliz, né? Então eu tenho duas coisas a respeito da Zezé. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um verbo intransitivo. Eu posso ter o complemento ou eu não preciso do complemento. Uma coisa que vale bem frisar, gente, é porque, por exemplo, alguém pode me perguntar, comprou roupa nova? E eu vou dizer, comprei, só comprei.
Ah, então ali ele ficou intransitivo? Não. É porque o contexto vai saber o que eu comprei. Existe um complemento para o verbo comprar, embora ele não esteja ali. E daí, aqui quando eu disse, a Zezé chegou e está feliz. Esse está é um verbo que ele está implícito aqui, é uma elipse do verbo, mas eu sei que ele está ali. Esse tipo de verbo, ele não necessariamente tem uma transitividade, mas ele é chamado de verbo de ligação, que é o que acontece aqui embaixo, ó. Eu sou feliz. Vejam que esse sou aqui, ele está aqui com o papel de ligar o sujeito eu ao predicativo feliz, né? É como se fosse uma qualificação. Ali eu tenho um verbo que liga uma coisa a outra, não muda o estado. Porque quando eu digo comprei roupa nova, eu tenho um sujeito oculto aqui, que é um eu. E tem uma coisa totalmente diferente aqui, que é roupa nova. Agora, aqui nesse eu, que é o sujeito do sou, esse eu e esse feliz são exatamente a mesma pessoa nesse contexto aqui. Então, eu também posso ter verbos que são chamados verbos de ligação. Certo, bonitos? Beijo!